Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira, e hoje a gente conversa sobre Êxodo 35. Bom dia, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e Êxodo 35. É isso aí, vamos lá. Oi, tudo bem pessoal? Bom estar com vocês mais uma vez. E tem assunto que já tratamos, né, nesse Êxodo 35 aí. Tem só assunto que a gente já tratou. É sempre bom relembrar, né? Por que será que tá aqui? É porque acho que o povo tem a memória curta. Pois é, tem motivos. pois é. A gente deve falar um pouquinho disso, né? Mas antes da gente entrar de fato no capítulo, eu queria trazer um ouvinte que deixou um recadinho aí pra vocês. Olá, eu sou o Chico Gabriel e eu tô falando aqui de Jaú, interior de São Paulo. Estou aqui em nome do LBC fazendo 2 agradecimentos especiais. O primeiro vai para Mundo Cristão, que nos emprestou a NVT para fazer o estudo da Bíblia, e também o segundo vai para Maria Lídia, que gentilmente emprestou a trilha sonora para brilhantar cada episódio. Aproveitando, quero deixar aqui meu agradecimento a todos que colaboram para que o LBC esteja no ar. Programa esse que tem abençoado não só a minha vida, mas a de milhares de pessoas em todo o Brasil e, arrisco dizer, do mundo. E se você não faz parte ainda dessa rede de apoiadores, o chamado tá aí. Venha fazer parte dessa rede de pessoas que tem ajudado o LBC a alcançar tantas vidas. Falou, muito obrigado e até a próxima. E se você é ouvinte do LBC, saiba que você também pode deixar o seu recadinho, trazer aí pra gente os créditos da NVT e os créditos da Maria Lídia, que empresta a trilha sonora. Para fazer isso é só você deixar uma mensagem de áudio pra gente ou lá no Discord ou lá no Telegram. Usa o que você preferir. A gente tem na descrição do episódio os links para você fazer parte e realmente se empolgue a ponto de falar, vou pegar um minutinho aqui da minha vida e deixar um recadinho lá pra eles, porque a gente fica muito feliz de colocar o áudio de vocês aqui no LBC. Não se esquece de dizer o seu nome, de onde você é e, se puder, também o que o LBC representa na sua vida. Obviamente, não esqueça de dar os 2 créditos que a gente mencionou aí, porque, enfim, o áudio principalmente serve pra isso, tá bom? Acho que a gente já pode entrar no bloco 1, a gente vai fazer a leitura em 3 blocos nessa vez. Vão ser 3 blocos meio desequilibrados, o primeiro são só os 3 primeiros versículos, o segundo bloco a gente vai até o verso 29 e depois do 30 até o final. A Carol que se voluntariou aí para fazer a leitura do começo do capítulo 35 de Êxodo, então está com a palavra, Carol. Então beleza, vamos lá? Vamos começar. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: Estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Cansei, hein? Tá sem fôlego, né? É. Eu acho que antes da gente entrar no texto em si, eu acredito ser importante a gente pensar como um conteúdo geral desse capítulo. A gente já falou no início, né? É um capítulo todo praticamente de repetições. E a gente sabe que repetição às vezes incomoda, principalmente a gente, leitores ocidentais e nas épocas de hoje, né? Mas eu trouxe uma nota, inclusive, da Bíblia de Estudo NVI, que diz o seguinte, a gente já mencionou isso várias vezes também, nem isso vai ser novidade para vocês, né? Que repetição era uma característica da literatura do Antigo Oriente Médio e tinha o propósito de fixar na mente do leitor os pormenores de uma narrativa. E aqui o nosso contexto é, de novo, né, um povo se formando, um povo aprendendo a lidar com o seu Deus, o seu líder, o seu governante. E acho que nada mais natural, principalmente depois das escorregadas que eles deram aí, do que rever as coisas que eles precisam seguir. E a primeira que a gente menciona aqui nesse início de capítulo é a questão do sábado. Eu destaco no sábado a questão do descanso total, que aparece no verso 2. Acho que é uma palavra bem importante aqui.
esse descanso total. E acho... A Carol leu até como se fosse... né? Quem trabalhar no sábado será executado. Só, né, Carol? Imagina, quase nada, o que é isso? Coisa simples. Pra quê? Mas vale frisar, mais uma vez, essa questão. Creio que as conversas, não foi só uma, né? Foram algumas de Jesus com os religiosos a respeito do sábado. Elucida muito sobre isso, né? É a questão dele explicar, né? Que o sábado, na verdade, foi criado para nos ajudar, não para nos restringir, né? Acho que esse é o grande problema, né? Da questão de... E aí, eu não vou entrar diretamente na questão do sábado, mas o nosso problema com a religiosidade. Com as nossas tentativas de criar meios, mecanismos para nos aproximar de Deus por meio de coisas que nós podemos fazer ou não fazer. Esse é o grande problema, porque se você cria quase... São mecanismos, né? São gatilhos que você faz. Eu fiz isso, eu cumpri tal tarefa. Não cumpri aquela. Eu faço tal coisa, não faço tal coisa. Então eu tô legal com Deus. E não é essa, né? Aliás, eles erraram muito nesse sentido de olhar a lei dessa forma, né? E não é assim que Deus se apresenta. Não é esse o desejo de Deus, né? Quando Jesus quebra essa ideia deles lá com a questão de mostrar que o sábado foi criado para nos ajudar e não para restringir, é um baita de um choque. E esse choque ainda existe, porque nós criamos, né? Nós que vivemos num ambiente cristão, né? E eclesiástico, você percebe muito disso incutido na cultura. Sim. Mas é muito, muito mesmo essa questão de mecanismos que nós criamos. Mecanismos espirituais. Sim. Coisas que são legaisinhas para Deus e coisas que Deus abomina. E você cria, né? E dependendo do seu viés, de qual linha teológica ou religiosa ou de denominação que você está inserido, isso pode ser profundamente muito forte. Em outros casos não, né? Então a gente percebe isso, mas como isso é marcante no conceito de religioso, né? Denominacional, isso é bem complicado. Durante os meus estudos, eu me deparei com uma fala de um estudioso aqui que na minha cabeça faz um pouco de sentido, e aí eu queria trazer para vocês. Não vai ser uma provocação, realmente é uma dúvida, porque ele fala que quando Deus dá essa ordem, né, para Moisés passar para o povo, foi bem na época em que o povo estava construindo o tabernáculo. E ele, Deus, né, não queria que fosse feito às pressas, de uma forma... Realmente as coisas fossem feitas às pressas. Então, ele instituiu esse descanso para que o povo entendesse que, eu estou trabalhando para Deus, eu estou construindo o tabernáculo com todas as especificações, ordens, enfim... aquilo que a gente já viu nos capítulos anteriores, mas eu não posso esquecer da relevância e da importância desse meu trabalho, e que, apesar de ser uma coisa muito importante, Deus quer que eu faça com calma, que eu descanse, porque a gente também tem uma tendência a começar as coisas muito empolgados, e no meio do caminho... Ai, nossa, eu não calculei tão bem, poxa, isso vai levar mais tempo do que eu imaginava. Tipo um LBC aí da vida, que a gente calculou uns 19 anos, e quando contas foram feitas, eu vou ter 64 anos quando isso aqui finalizar, entendeu? Não, tem que fazer a minha não é nem minha culpa, minha explicação aqui. Quando a gente calculou, a gente não ia fazer pausa nenhuma, e depois a gente viu por que a gente não vai ter férias, né? Por que a gente grava em janeiro, dezembro, em julho? A gente falou, não, se é um negócio de tão longo prazo assim, é importante a gente ter os nossos sábados aí, então esticou bastante o programa. Mas eu entendo. E acho que um adendo até a sua fala, Carol. Eles estão fazendo uma coisa pra Deus aqui. Sim. Mesmo fazendo coisas pra Deus, esse sábado, esse descanso, tinha que ser respeitado porque era uma ordem de Deus. Eu tô fazendo minhas devocionais no livro de Zacarias. E no texto que eu passei hoje, eu nem lembrava dele. É um livro que, assim, normalmente eu passava ele meio desatento, mas tem um trecho lá onde aparecem alguns personagens questionando Deus. A gente já faz jejum há não sei quanto tempo, a gente tem que continuar fazendo? E a resposta de Deus é: escuta, mas você tá fazendo jejum pra quem? Não é? E aí faz eles pensarem que o jejum deles não tá sendo de verdade um jejum a Deus, sabe? E acho que o sábado se tornou isso, né? O próprio Jesus, ele é acusado várias vezes e até ameaçado de morte, porque ele quebrava o sábado. E isso aqui, se a gente for legalista, é a base bíblica para justificar essa condenação à morte do próprio Jesus, porque ele de fato estava dentro dessa lei
dura aqui, quebrando o sábado. E ele teve que ressignificar, ou pelo menos reinterpretar, porque eles tinham feito lambança, como o Edu falou, né? Tem um detalhe que acho que vai muito em linha disso aí que a gente falou, é o verso 3, nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. A gente tem que lembrar que eles estão numa época que não tem luz elétrica aqui. Sim. Então, luminosidade era com fogo, calor era com fogo. Esquentar comida. O fogão, sabe? A alimentação era com o fogo. Eu não sei se eles mantinham da sexta pro sábado já o fogo aceso, porque eles não poderiam fazer o fogo lá. Imagina, você no meio da floresta vai ter que fazer fogo é trabalho. Só que eles levaram isso num legalismo tão intenso que eu vivi a experiência quando... Já compartilhei, acho que com vocês aqui. Quando a gente foi pra Israel, a gente tava num hotel e no sábado os elevadores paravam em todos os andares. Porque os judeus não apertam o botão do elevador. Eu falei, nossa, mas por que? Apertar o botão é trabalho? Ele falou, não, porque acende uma faísca elétrica. E isso é abrir chama. E aí é contra. Então o elevador ele fica parando de andar em andar. Dentro do elevador tem uma poltrona que é, enfim, imagina que você quer descer um andar e você pega ele subindo, você tem que ir um por um até lá em cima e voltar. Por causa de coisas assim, sabe? Não pode abrir chama e não pode acender o fogo no sábado. E se for descer pela escada, tem que fazer a contagem, né? De quantos passos você deu. É. Vendo como é muito louco? É muito doido isso. Então é um grande problema isso, né? Não só para os judeus, né? É um problema muito grande quando a gente fala com pessoas que vivem no ambiente religioso, né? No ambiente eclesiástico. Porque é fácil criar coisas. É fácil, gente, criar mecanismo. Faça ou não faça. Se você fizer, você vai ter boa nota. Se você não fizer, né? Nós somos experts em fazer isso, em criar esse tipo de coisa. E Cristo vai quebrando isso, né? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado também, Edu, porque todas as vezes que a gente falou até hoje aqui no LBC sobre essa coisa, a gente foi pro extremo do legalismo. Sim. E de fato é um extremo. E eu acho que a gente tem que pensar contra o movimento pendular ou de gangorra, ou, enfim, a analogia que você quiser dar, porque se eu vou ao extremo de não apertar o botão do elevador, porque senão eu vou quebrar Êxodo 35:3, eu também tenho que tomar um certo cuidado e falar, não, isso aí também não tem problema, porque esse não tem problema também leva a gente pro outro extremo de levar muito na flauta algumas coisas que não era pra gente estar levando na flauta, que a gente tem que levar Deus a sério em alguns pontos. Sim. E eu acho que a teologia ruim dos dias de hoje vai pra esse outro extremo. Que é, não, Deus sabe, Deus entende do meu coração, tudo bem se eu fizer isso, tudo bem se eu fizer aquilo, e aí a gente começa a brincar com o pecado, a gente começa a abrir uma concessão ali, uma concessão aqui, e quando vê, a gente tá muito longe da vontade de Deus, do mesmo jeito que a gente estaria se tivesse sendo legalista. Acho que fica o alerta pros dois lados. Sim. Os extremos são sempre perigosos, né? Sempre os extremos são um sinal de alerta, mas a questão tá certinho, tá? Quando a gente olha esse outro lado de achar que tá tudo bem, é tudo oba-oba, né? A teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não, isso não funciona, isso não existe. Mas em especial, quando a gente fala de sábado, né? Em algumas outras questões da lei mosaica, e o sábado é muito enfatizado pelo judeu, muito enfatizado por alguns grupos religiosos, até no ocidente, o grande problema é não entender o sentido, né? Não, a gente não vive em favor do sábado. O sábado é pensar no ser humano e entender assim que viver na dependência de Deus é entender que Ele vai cuidar da gente em todos os aspectos. Exato. Inclusive, quando eu deixo de trabalhar num dia da semana, mas como assim vou deixar de trabalhar num dia? Eu creio que Deus vai cuidar de mim. Até nesse dia, que seria o melhor dia. Quer ver? Tem um exemplo que aconteceu há alguns anos. Tem uma empresa, uma rede de fast food americana que chama Chick-fil-A, né? E o dono da Chick-fil-A, ele é cristão, né? E quando ele começou esse negócio, ele falou assim, olha, nós não vamos trabalhar no domingo. Ele é cristão e ele queria que os seus funcionários tivessem a experiência de poder ter o domingo para ir para a igreja. Então ele quis dar esse testemunho mesmo no negócio. Certo. E ele, isso é lei. Chick-fil-A não abre no domingo. E aí ele teve um problema. Quando ele entrou, começou a crescer e começou a tentar entrar nos shopping centers, eles falaram assim, não, peraí, como que você vai ter uma loja com a gente e não vai abrir no domingo, é o dia que a gente mais tem movimento aqui pra comer? E ele bateu o pé e falou, não, eu não vou fazer. Fora do Brasil isso. Isso, lá nos Estados Unidos. E a rede cresceu, prosperou, tanto que hoje os shoppings, as lojas quando vão abrir, eles chamam eles porque eles querem ter o Chick-fil-A lá. Mas sabem, não vai abrir no domingo. Olha que legal.
Só que assim, teve uma exceção sobre abrir no domingo. E eu acho que se encaixa muito bem com essa questão do sábado. O que aconteceu? Lembra quando teve aquele atentado naquela boate gay em Oklahoma? Foi isso? Não sei se é Oklahoma, mas eu lembro do atentado. Não sei se é Oklahoma. Então, há alguns anos. O que o dono da empresa falou? Tinha uma loja do Chicken Filé próximo. Ele falou, abre a loja e vamos ajudar as pessoas que estão lá feridas. Da comida, da suporte, da proteção. Olha que interessante. Um cristão que, obviamente, não concorda com a posição desse pessoal, não concorda com a ideologia deles, mas ele entendeu que era um domingo, que ele nunca abre. E é hora de ser bênção para as pessoas. Mas era hora de ser bênção para as pessoas. Então ele fala, abre, dá comida para eles, cuida deles. Olha que coisa interessante. Sim. Olha como é o entendimento correto. É o princípio, não é a regra, do né? princípio, né? Exatamente. Acho que isso nos ajuda a entender bem essa questão, né? Sim, sim. Eles também não abrem no dia de ação de graças e no Natal. Tá aqui no Wikipedia. Isso aí. É interessante, eu não conhecia nem a rede. Quando eu for lá, eu também não. vou comer no Chicken Filé. Tomara que seja bom. Isso aí. Boa. Vamos virar de bloco? Esse foi pequenininho? Aproveita. Eu vou fazer a leitura então dos versículos 4 até o versículo 29. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou: entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para um incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para iluminação, o altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos que também são sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor. E todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra.
Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para fiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Bom, essa lista é bem conhecida por todos nós, né? Uhum. Se não foi ainda é porque você não prestou atenção no LBC. Porque item a item eu não fiz a análise para ver se elas aparecem exatamente na ordem que elas foram aparecendo, mas se não é exatamente é muito próximo. E de novo, aquela coisa da repetição, né? Tudo de novo. Se fosse eu escrevendo nos dias de hoje, ele falava, e eles fizeram tudo conforme foi orientado, enfim, acabou, né? Mas aparece uma ou outra coisa aqui, um por um, tudo de novo. Eu acho que o que vale a pena, assim, a gente frisar aqui é essa questão da generosidade, né? De você ter um coração generoso. Uhum. Eu sei que muitas pessoas acabam tendo uma ideia muito errada por causa de certas situações, de certos escândalos que a gente observa. Mas quando você finalmente entende a importância de você ter um coração voltado para a obra do Senhor, não é o dinheiro que realmente vai mudar isso, né? Faz a diferença, sim, quando você é generoso, quando você ajuda missões, por exemplo, ou dentro da sua própria igreja local, ou às vezes aquele seu vizinho. Enfim, é tão gostoso você poder contribuir, e eu acho tão bonito quando fala assim, né, que aqueles que tiveram o coração tocado. Que não foi obrigado, né? Exatamente, eu penso que é exatamente isso até os dias de hoje. Você não é obrigado a nada dentro da igreja local, principalmente em relação a finanças. Mas quando você entende que você faz parte de uma comunidade de irmãos em Cristo, muitas famílias também, a chavinha ela vira, né? Ela muda. Uhum. E é tão gostoso você entender isso, porque não se torna um peso. Sim. E nem uma obrigação. É uma coisa até que eu falo pro Fernando, e eu vou falar de um exemplo bem pessoal mesmo, a questão do dízimo, das ofertas. Em casa nós somos dizimistas, e isso é uma coisa que eu tenho desde a minha adolescência no meu coração. E se você para pra pensar, eu ganho R$1.000. Eu tenho que dar R$100 pra igreja, né? Porque eu tenho que ser dizimista. Nossa, mas esses R$100 eu podia fazer tanta coisa. Se você vai com essa cabeça, realmente o negócio vai ser pesado. Pra quem você tá jujuando. É isso. Exatamente. Então, poxa, sabe? Não é. Eu nem calculo o meu dízimo como se fosse uma dívida. Não é isso. Eu calculo que, eu ganho R$1.000, então na verdade eu ganho R$900, entendeu? Porque esses R$100 nem me pertencem, nem tem que passar pela minha conta de ficar lá, porque senão eu também serei tentada a gastá-los. É interessante que no verso 10 tem um convite para todos, né? Ele diz, todos que são artesãos talentosos venham e façam tudo que o Senhor ordenou. Mas eu fiquei muito assustado porque... Primeiro porque, assim, não é só dinheiro que é oferecido, mas trabalho braçal. Isso aparece várias vezes. Uhum. E acho que isso pode ser uma realidade para os nossos dias também. Talvez você não tenha condições financeiras aí de fazer grandes coisas, grandes ofertas. Mas trabalho sempre tem, sempre dá para você se envolver de alguma forma, sabe? Na sua igreja local, em alguma instituição, ou seja lá o que for. Mas, assim, o que me impressionou nessa leitura, e assim, de cara, tá? Eu peguei dos versos 21 ao 29, que é quando ele estava falando sobre as coisas que foram feitas, né? Uhum. É impressionante a quantidade de vezes que a palavra todos aparece. E eu excluí outras que não se referem a pessoas, tá? Porque ele fala todos num outro contexto, mas pegando todos só pro contexto de pessoas que se envolveram na empreitada, a gente tem no verso 20, no 21, no 22, no 23, no 24 duas vezes, no 25, no 26 e no 29 duas vezes. Cara, todo mundo se envolveu. Uhum. Não tá, assim, não tem dúvida nenhuma de que todo mundo se voluntariou, sabe? Vinha do coração de cada um. E a gente vai ver que não só não faltou nada,
Aliás, no 21b, né, já fala que não faltou nada. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Então não faltou nada. Mas muito mais do que isso a gente vai ver no capítulo da semana que vem, e eu não quero falar muito porque senão a gente também vai queimar um pouco de pauta, mas que Moisés vai falar, chega, não manda mais, porque já tem mais do que precisa, sabe? Eu queria ver isso acontecendo na prática hoje em dia, sabe? E queria saber se alguém entre vocês dois e até entre os ouvintes, se você tiver alguma história pra contar, conta pra gente lá no Discord, se alguém já viu isso acontecer assim na prática, de ser chamado pra ofertas e quem chamou falar, não manda mais que já deu. Eu nunca vi, eu gostaria de ver isso uma vez na vida, sabe? De verdade. Ficou cri. É bem interessante isso, porque a generosidade, né, sendo feita de forma comunitária, e ela vai totalmente de encontro à nossa natureza, né? Aqui tem uma coisa interessante nisso, né? Só vai acontecer à medida que nós entendemos a imagem de Deus no ser humano, porque quando o homem escolhe andar pelos seus próprios meios, ele é uma atitude de egoísta. Sim. Né? A conversinha da serpente com a mulher, é certo que você não vai morrer, porque a questão é que você vai ser semelhante. Né? Opa, peraí. Né? Gostei da ideia. Generosidade é falar assim, peraí, o que é meu pode ser seu. Acho que a parábola do bom samaritano, ela é fantástica nesse aspecto, né? E, mais uma vez, né, Jesus dá uma paulada nos religiosos ali, porque ele fala assim, então tá bom, quem quer ser o próximo, né? Já que você quer fazer uma pegadinha comigo, eu vou dar pra você a pergunta, vou passar pra você. E talvez você que nos ouve já conhece bem a história, vou resumir bastante aqui. Ele conta a história de alguém que foi roubado, que perdeu seus bens ali. E ele tem uma filosofia interessante, né? Tem 3 filosofias ali incutidas. Não sei se vocês já ouviram por essa ótica. A filosofia do ladrão. O que é seu é meu. É o ladrão que é o que é do outro. Daí tem a filosofia que acontece ali, e Jesus aponta ali em especial com a atitude dos religiosos. Ele fala do sacerdote e depois um levita. Ele fala, o que é meu, pronto. Não tem problema, é meu. O seu é seu, o meu é meu, e não vou me meter. E eu acho que é muito comum isso. Fiz pra merecer, é meu, o que é meu é meu. Daí a terceira filosofia, a filosofia do samaritano. Que o que é meu é seu. Nunca vi explicado desse jeito aí. Interessante mesmo. Ele olha e fala assim, peraí, eu tenho a oportunidade de abençoar, e por que não me empenhar nisso? E ele se empenha, porque ele cuida da pessoa, ele leva a pessoa com o seu próprio animal, chega na hospedaria, não sabe qual é o preço, ele paga por aquilo, e ainda questiona, né, que ele vai voltar se tiver mais gasto. Eu acho que a visão do samaritano ali é muito profunda, e daí que Jesus quebra os religiosos e fala, então, quem é o próximo? Quem foi o próximo daquele cara? E eles tiveram que engolir seco, né, aquela resposta, né, o samaritano. Por quê? Os judeus não se dão com os samaritanos. A gente vai falar do cara que ele odeia e falar, ele foi o próximo? Exato. Então a generosidade, acho que aquele texto ali, ele é incrível para mostrar isso, né? Porque nós podemos cair na armadilha de achar que, em especial, você não precisa ser ladrão, mas achar que o que é do outro te pertence por direito, por uma questão de histórica. É muito falado nos nossos dias, com vários vieses aí, né? Dívida histórica, isso e aquilo, por mais que exista, né, as questões, mas rola muito isso. O Estado, né, depende do viés político, o Estado deve fazer isso, é obrigação do Estado. Obrigação do Estado nada, a gente paga imposto. O que vem pra gente de volta do Estado é nosso. Exato. não é o Estado sendo bonzinho com você, tendo dó de você, nada. Ele só é o gestor, né, de um negócio que não é dele. Ele é só o gestor, é voltar ao que já foi do contribuinte, você percebe? Então, né, essa filosofia do que é seu é meu é muito comum também. É muito comum, mas é aquela de olhar e falar assim, como eu posso abençoar outros? Como eu posso usar do que Deus me deu? Às vezes não é dinheiro, né, Sóido? Isso. Pode ser braçal, no nosso caso pode ser uma hospedagem, sabe? Você ser hospitaleiro, tudo isso tá dentro do mesmo barco. Sim. Exatamente. Eu tô trabalhando, inclusive, preparando até para trabalhar na igreja que eu pastoreio aqui. É uma coisa que é um pouco difícil em igrejas históricas. Eu percebo que não é muito comum nas igrejas, historicamente falando, nas igrejas históricas. Tem alguns modelos de igreja mais contemporâneos que isso já é bem comum, acontece tranquilo, não é difícil. E é a questão do voluntariado. Ele falou, não é só dinheiro, né? É voluntariar-se.
É muito comum em igrejas históricas a ideia de, eu vou servir se eu tiver o cargo. Se eu tiver na função tal, do cargo tal nesse ano, eleito tal, eu vou fazer. Do contrário... Isso é muito forte dentro do contexto. Do contrário, não, eu não quero, não faço parte desse ministério, não faço parte desse... E é muito interessante que esse modelo de igreja um pouco mais contemporâneo, algumas linhas de igrejas tem isso muito comum. A pessoa chegou, seguinte, aqui não é um local pra você chegar, sentar e assistir. Nós queremos que você ajude. Então, tem isso, vai participar desse treinamento aqui e você vai entrar numa escalinha. Isso é o comum nosso aqui, é assim. É legal porque você já filtra, né? Quem quer vir só pra assistir, ele já pula fora quando ele percebe isso. Eu vim pra receber, né? Não vim pra trocar. Os demais já percebem, opa, que legal. E aí entra outra coisa legal. Por quê? No modelo histórico nosso, né? De igreja histórica, e às vezes eu bato nessa tecla, né? Pastor, né? Que coisa. É muito comum assim, mas a pessoa não é batizada? Não é membro ainda? Não faz parte do grupo tal, que tem tantos anos de experiência? Não, servir, abençoar, não tem nada a ver com isso. É exposição. E se você não ensina logo de começo, esquece. Depois que a pessoa acostumou com calorzinho. A pessoa acostumou com o calorzinho do banco. Ter servido. Do seu banco de estimação. Para levantar, gente, é tão difícil, né? E Jesus ensina, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Uhum. Talvez você, ouvinte, esteja pensando, caramba, mas tudo isso, né? A Bíblia de Estudo Wiersbe, ela faz uma estimativa. Eu não tinha visto isso ainda. Ela diz que estima-se que 1 tonelada de ouro e 3 toneladas de prata foram usadas no tabernáculo. Cara, é coisa pra caramba. Sim. A gente já fez essa continha uns episódios atrás, falando que no fim das contas, dividindo pra todo mundo, não fica pesado pra ninguém, né? E acho que também é bom a gente lembrar uma coisa que também foi dita, né? Que a origem desse material todo provavelmente veio dos despojos do Egito. Sim. E também os despojos daquela vitória que eles tiveram sobre os amalequitas. Que foi aquela vez que o Moisés ficou com os braços pra cima e as pessoas ficaram segurando o braço dele lá. Pelo menos essas duas, vou dizer guerras, porque contra o Egito, não sei nem se dá pra chamar de guerra, né? Talvez guerra de Deus contra o Egito, né? Mas enfim, essas duas grandes vitórias aí trouxeram muitos despojos pra eles. E eles estavam vagando no deserto com tudo isso em mãos e entregaram de muito bom grado pra construção do tabernáculo. E, enfim, faz parte. Acho que são pontos aí interessantes pra você, ouvinte, pensar de onde veio, pelo menos. Muito bom. É isso aí. Último bloco? Opa! Bora lá. Sua vez então, Edu. Versos 30 até o final, que é o 35. Então Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus, lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Deve ter sido bom mesmo, né? É bom, né? Além da coisa espiritual aí do Espírito Santo ter capacitado ele, e acho que vale um destaque no verso 31, pelo menos na NVT aparece Espírito de Deus com E maiúsculo, talvez já um prenúncio do Espírito Santo no Antigo Testamento, coisa que é tão difícil da gente encontrar, mas tá aí. E o legal, quando mostra, a gente já falou também sobre isso, né? A questão de Deus enchê-lo de sabedoria, habilidade, perícia, mas também falar sobre o que ele já tinha, né? Suas aptidões já naturais. E uma coisa legal, para dar aptidão, prepará-los para ensinar outros. Isso é muito legal, porque não é,
olha o que eu tenho aqui, olha o que eu sei fazer. Uhum. Não, distribui isso. E é muito legal quando você entende isso, né? Que, vou ter que ir pro Novo Testamento, né? A pérola de grande valor, né? Ela vale tanto que não dá pra ficar só com você. Você precisa dividir. Até nisso, né? Tem uma oferta aí, o serviço é você ensinar pessoas. Não é à toa que isso vai aparecer como dom espiritual lá no Novo Testamento também, o ensino. E a importância disso, né? Imagina só, se a gente tem aqui só um ou só dois, o Bezalel e o Aholiabe pra cuidar de tudo. Nossa, é impossível. E, cara, né? os caras eram muito talentosos, né? Tem aqui a Sim. lista de tudo que eles sabiam fazer e com exímio capacidade, habilidade pra fazer toda essa parte aí. Não, vem aqui, vou ensinar. Sou um super cozinheiro, uma super cozinheira. Passa adiante pra sua família, sua receita, sabe? Não vai pra cova e perde a receita da família. Exatamente. Senta com seus filhos pra ensinar eles a lavar a louça, sabe? Porque eles vão ser pais e mães um dia e eles precisam aprender a cuidar da casa. Você sabe costurar, bordar, tricotar, essas coisas. Passa pra frente, ensina, abençoa outras pessoas. Isso aí pode se tornar profissão de muita gente. Sim, concordo plenamente. E é mais interessante é que pais que têm filhos pequenos, vocês já viram a sede que as crianças têm de querer fazer alguma coisa? E não, elas não vão fazer bem feitas, no sentido de, eu vou lavar a louça aqui, deixar tudo limpo, mesmo porque acaba sendo até perigoso. Mas quem que faz a primeira vez, Carol? Então, mas quando a gente incentiva e não mata... não, você é muito pequena pra quê? Quando ela tiver altura, idade, enfim, não vai ter mais vontade, entendeu? Não, compra um banquinho. O Daniel tá lavando, o Daniel tá com 7 anos. Ele lava as coisas de plástico. Então. Eu não vou botar ele pra lavar um copo, um prato, porque eu sei que é perigoso pra ele, é sabão, fica liso e tudo. Uhum. Mas ele tem, é o que você falou, esse coração de, eu quero ajudar, eu vou... Exato. É curioso, né? Ele não sai da mesa sem levar as coisas pra pia. Olha que legal. E toda vez que ele vai, me dá uma agonia, assim, de ficar, sabe, com a musculatura preparada pra um socorro. Porque ele vai tão... solto, só que ele tá com um prato, ele tá com um copo e Daniel, calma, presta atenção, não vai pulando, não vai olhando pra trás, sabe aquela coisa que criança, porque essa coisa pode te machucar e tal, mas ele leva, sabe? E é bonito de ver isso. A gente tá falando pra crianças, mas mesmo dentro do contexto da igreja, sabe? Sim. Tem tantas coisas que a gente pode fazer. O pessoal fala, não, tem ou é liderança, ou é finanças, ou é música, ou é... Não, cara, tem... Ô Edu, tem pouca coisa ou muita coisa aí pra fazer na sua igreja? Como tem coisa. E aqui essa lição é aquela questão que também é muito deficiente no contexto de igrejas. É a questão de aprender a passar o bastão. Sim, às vezes a gente não quer passar porque eu sou o melhor. O Bezalel e o Aholiabe eram os melhores. Tá no texto, sabe? Eram os melhores. Não, eu que quero ser o recordista de habilidade. Pra quê, cara? O protagonista, né? O protagonista. E aprender a passar o bastão é muito importante. Eu digo que isso é uma deficiência ministerial. Às vezes muitos pastores, a igreja sofre porque o pastor não percebe o momento de passar o bastão e de começar a preparar outros para assumir o lugar, de perceber que é hora dele preparar outros para que outros comecem a andar sozinho no tempo certo, porque ele comece a descansar. É importante isso, porque imagina as rupturas, né? O pastor envelhece, adoece, a igreja precisa urgente trocar de pastor, achar outro pastor. Não sabe o que faz. E tudo isso, tudo aquilo. É importante ter esse entendimento a respeito sobre como passar o bastão. Esses dias eu tava pregando na minha igreja, talvez vocês ouvintes tenham percebido, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, eu passei uma crise de tosses com hérnia de hiato ou sei lá o que foi, que toda vez que eu tossia eu ficava uns 40, 50 segundos sem conseguir falar, sem sair voz. E eu tava na escala da pregação na igreja. Aí eu abri a minha mensagem falando, pessoal, se eu começar a tossir aqui, tenham paciência e tal. Não precisa vir me socorrer, nada, né? Mas pode acontecer. E eu usei isso como um gancho justamente pra isso. Falei, olha, eu tô com problemas, eu tô envelhecendo. E eu nem sou pastor, nada. Eu prego, sei lá, uma vez por semestre, alguma coisa assim ali. Mas assim, a liderança, os pastores, todo mundo que serve aqui vai envelhecendo. O nosso corpo vai ficando doente, uma hora alguém precisa assumir. A geração nova vai precisar entrar no lugar aqui. Então, o pessoal que tá novo aí, ouvindo a mensagem,
fique esperto, porque vocês têm que se capacitar e rápido, porque pode ser necessário muito rápido, assim, sabe? Daqui a pouco, vocês vão assumir a igreja. Vocês não são, eu falei, vocês não são o futuro da igreja, vocês são um presente da igreja. Exato. Então, já é o dia de entrar, pegar um instrumento. Ah, mas não toco tão bem quando o cara... Não importa. Não importa. Tem que se virar, sabe? É que as pessoas, elas querem esperar serem profissionais, seja da teologia, seja da música, o que quer que seja, para poder falar, eu vou fazer. Tem uma missionária que trabalhou por muitos anos na minha igreja e ela me incentivou muito a aprender a tocar piano. E com 9 anos eu aprendi uma música. Noite Feliz, Noite de Paz, dependendo aí de como é. É uma música natalina. Toca uma vez por ano na igreja, pronto. Eu tocava toda quarta-feira. Então, estamos em fevereiro. Ah, você tocava na igreja? Noite de Paz. Tocava na igreja, porque era a única música que eu sabia e as pessoas me incentivavam. Não, vai lá. E eu falava, não, mas eu só sei tocar essa. Vai tocar essa, então. E foi assim, e foi um super aprendizado. É a gente que fez ela ser natalina, né? O tema é Natal, mas por que só pode tocar em dezembro, né, cara? Não é? E assim, uma coisa que eu incentivo muito o pessoal aqui da minha igreja, por exemplo. O pessoal fala assim, eu quero aprender um instrumento. Eu falo, eu só sei piano. Eu posso te dar teoria musical, mas eu só sei piano, não sei trocar outro instrumento. Mas eu não cobro por isso, por exemplo. Porque é aquilo que o Tan comentou. Se eu morrer, todo o conhecimento que eu tenho de música, e são 15 anos de estudo, vai rala abaixo. Uhum. Então, por que não passar isso, né? Agora, a gente tem uma só um parênteses antes de você seguir, Carol. Sim. É diferente de você se fosse uma professora de piano. Não tem nada de errado você cobrar por isso, tá? Exato. Não, e já tive alunos que queriam me pagar e eu recebia por isso e tá tudo bem. Uhum. Mas dentro da minha igreja, eu não cobro pro pessoal da minha igreja que quer aprender o instrumento. Tá. Mas aí a gente encontra uma outra ponta aí da corda, que é quem quer aprender. Quem quer estudar para ser o próximo pastor ou um missionário. É que dá trabalho também, né, Carol? Dá. Ninguém quer trabalho hoje. Não, exatamente. Então a gente tem aí os dois extremos, né? Porque, como fala, né? A Bíblia fala, a seara é grande e poucos são os que estão dispostos a trabalhar. Então, às vezes, eu vejo em algumas igrejas muitas coisas. O Edu tá aqui, ele é pastor, ele sabe. O Tan também trabalha na igreja, sabe como é. E poucas pessoas fazendo muitas coisas. E outros fazendo coisa nenhuma, sabe? E eu não tô aqui, não vou dar bronca, longe de mim. Mas realmente eu oro para que corações sejam tocados, sabe? Para que o Espírito realmente toque nessas pessoas, para essas pessoas falarem assim, opa, eu vou pra igreja uma vez por semana, fisicamente, 2 vezes, né? Uhum. Eu não posso ser útil nesse tempo que eu tô ali, seja aniversário. É o que a gente falou, nossa, eu tô vendo ali que a parede da igreja tá descascada, será que o pastor não quer ajuda pra pintar? Será que não tem um departamento de manutenção? Sabe, trabalho não falta. É que nem dona de casa. E se você é dona de casa e você está me ouvindo, você sabe o que eu estou falando. A gente nunca vence a roupa suja. A roupa suja nunca acaba. Mas é interessante isso. E pra usar muito do que a gente leu hoje, né? Se todo mundo participa, não pesa pra ninguém. Exato. Agora, se você tem 1% das pessoas, vou usar o exemplo aqui, eles precisavam juntar riquezas aqui, ouro, prata e bronze e tecidos caros e linho fino, caramba. Se 1% das pessoas se envolvessem nas doações, cada um desses 1% aí ia ter que dar 100 vezes o que deu pra dar a mesma quantidade. Pois é, tá vendo? Pra pensar aqui no sustento do LBC, que a gente não consegue chegar onde precisa, tá? A gente tem menos de 1% dos ouvintes que ajuda. 1%, se fosse o suficiente, esse 1% poderia dar 100 vezes menos se todo mundo participasse. Mas não. E nem isso a gente chega, sabe? Sim. Então, sabe, é aquele negócio da formiguinha? Você vê uma formiguinha andando, levando não é nem uma folha, né? É um pedacinho de folha. Você fala, que raios isso faz? Mas vem uma, depois vem a outra atrás, e vem a outra, e aquela fila de formigas enorme, todas somando para que o inverno chegue e a coisa aconteça. Exatamente. A gente devia ter esse senso de cuidado, das coisas de Deus mesmo, sabe? Do próximo e tudo mais, enfim. E aí ainda tem aquela pessoa que fala assim, ai, mas eu não tenho espaço na liderança, o meu pastor não deixa eu trabalhar. Ai, amigo, irmão em Cristo, viveremos todos no céu juntos, se Deus permitir, né? Se Deus quiser, eu estarei lá no céu. Amém, amém. Enfim. Vai, faz, não espera alguém virar e falar assim pra você, você pode vir?
se candidata, se voluntaria. A gente tá vendo aqui o povo se voluntariando. Então não espera alguém, porque às vezes as pessoas, elas também não sabem como chegar, né? A gente às vezes faz o apelo lá na igreja, será que tem alguém que possa vir? E chega e fala, eu posso, eu quero, eu não sei, mas eu quero. E sabe, Deus vai te capacitar. Tem aquele ditado, né, que Deus não usa os capacitados, Ele capacita os usados, né? E eu gosto de pensar nisso porque é verdade, sabe? No sentido de que, se você não estuda teologia, você não vai lá pregar, tal, enfim, se prepare para isso. Mas sabe, às vezes você vai começar e olha, hoje eu vou fazer, não vai ser tão bom, mas amanhã pode ser melhor. Enfim, sabe? Vamos pensar na obra, vamos pensar no reino, né? Não tô falando da minha igreja, da igreja do Tão, da igreja do pastor Edu. Eu tô falando no reino de Deus, sabe? Sim. Ele precisa. Deus, na verdade, não precisa, né? Mas ele nos aconselha e nos instrui a fazermos, porque nós precisamos, né? A gente tá supondo igrejas parecidas com a nossa, onde tem espaço para trabalho, tá? Tem espaço que eu digo não tem aquela liderança centralizadora que não deixa ninguém fazer nada. Exato. Eu não tenho ideia se tem igrejas que são nesse contrário, no sentido de que, poxa, eu quero tanto me envolver, mas eles não deixam, sabe? Repensa a sua igreja. Ou faz assim, ó. O LBC, eu vou usar ele como exemplo de novo, ele não tá atrelado a nenhuma igreja. Ele tá atrelado a 2 corações, meu e da Carol, e de um terceiro que vai variando, que estão interessados em fazer a palavra de Deus ser disseminada. Exatamente. Eu não preciso de uma instituição religiosa à frente do meu serviço para Deus. Eu posso fazer o meu serviço a Deus. Obviamente, se você está numa igreja local, é esperado que você também sirva ali, né? Da mesma forma que qualquer um de nós 3 aqui servimos hoje em dia. Mas se você está sendo barrado disso, evangeliza o seu bairro, o seu trabalho, sei lá, inventa um LBC 2, eu não sei, sabe? Trabalho para Deus. A gente não tá trabalhando para pessoas, para igreja, a gente tá trabalhando para Deus. Exatamente. Serviço para Deus tem em todo lugar para ser feito. Faz. Pronto, é isso, entendeu? É isso. E é isso então, acho que chegamos ao final de mais um episódio. Episódio 1, na dica, mais curto que o normal, mas foi uma conversa boa. É sempre bom rever esses assuntos também, pisar em algumas coisas que a gente precisa pisar quantas vezes for necessário na vida, né? Exato. E fico feliz de ter esse tempo aqui, tanto com a Carol e o Edu, quanto com vocês, ouvintes, que estão ali firme e fortes com a gente toda semana, aí 1 horinha separada para ouvir a gente e conversar com a gente, né? Conversar indiretamente com a gente. Eu realmente espero que esse indiretamente vire um diretamente. Se você entrar no Discord, você vai poder conversar com a gente quando quiser. E de fato a gente é bem acessível, tá? Muito longe de ser aquela pessoa inatingível e tal. A gente adora receber feedbacks de vocês. Não esqueçam de mandar o áudio fazendo os créditos aqui pra gente colocar nos episódios futuros, tá? A gente tem pouca gordura pra isso, então se você puder gastar aí 1 minutinho da sua vida gravando um áudio, falando um pouquinho sobre vocês pra gente, vai ser muito gostoso tanto receber quanto colocar no LBC. E aproveitando mais uma vez a oportunidade, né? Não se esqueça de nos abençoar financeiramente ou orando por nós. Né? Eu não vou usar o não, eu acho que um valor pequeno, como a gente falou, faz diferença se muita gente estiver envolvida. Então acesse lá catarse.me/ictus. Ictus se escreve ICHTHUS. Tem na descrição aí o link se você estiver inseguro na parte da escrita. E também tem na descrição a nossa chave Pix, se você quiser fazer ofertas recorrentes ou ofertas avulsas aí, fica à vontade para colocar qualquer valor que couber no seu orçamento aí, sem quebrar sua casa, tá bom? Por favor, não faça isso. E é isso, semana que vem a gente volta com o Êxodo 36, chegando aí na reta final do livro. Obrigado, Carol, obrigado, Edu, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até mais. Amém, é isso, pessoal, muito obrigada pela paciência, a audiência de vocês, é sempre uma delícia a gente poder conversar, às vezes rola aí uns desabafos, entendeu? Mas é porque é isso aí, a gente é gente como vocês, como a gente, entendeu? Mas que Deus continue te abençoando, ora por nós, tá bom? Ora por esse ministério. Se você não pode ajudar financeiramente,
Compartilhe esse episódio para que mais pessoas sejam abençoadas e possam nos abençoar. Enfim, a gente agradece aí demais e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Obrigado a você que esteve conosco, nos ouvindo, e nos vemos logo mais, né? Na próxima semana, nesse mesmo bate-horário ou bate-canal, você pode estar com a gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Tan. Um grande abraço para todos.